Olá, eu sou a Sun Conde, criadora do projeto Sorran.pausa, e hoje eu tô aqui com meu amigo, Sam, e ele é um professor de yoga, e além de professor de yoga, ele faz um monte de atividades também de arte, como música, surf, e enfim, aqui ele vai contar um pouquinho sobre essa união das artes que também acontece dentro da vida dele. E aqui eu primeiro quero te agradecer, né, por você estar aqui, junto comigo, fazendo, né, dando a pausa da sua vida para a gente conversar com as pessoas um pouco e trazer para gente não só o yoga, mas também todas as artes que você une dentro da sua vida, que é muito importante. E eu queria que você soubesse que eu te agradeço muito. Muito obrigada. Obrigado a você pelo convite. Imagina, obrigada. Então me conte um pouquinho aí sobre as suas uniões de artes que acontecem dentro da sua vida. Eu sei desde a história da sua mãe sendo bailarina, né, que para mim é super importante, todo mundo sabe que eu, né, sou bailarina, então é um ponto bem legal que eu queria que você começasse a contar, né, dessa parte da dança até a história do yoga, um pouquinho pra gente saber. Que legal. Já passou um filme assim? Tô na sua cabeça. Mas sim, acho que eu nasci em sala de aula, né? Minha mãe ela é bailarina, então ela dava aula no balé estágio, né? Deu aula muitos anos no municipal, então eu cresci em sala de aula no cantinho com ela. Bárbara. Então a dança foi onde eu comecei, fiz aula de expressão corporal com 4 anos, e apresentações, enfim, mil coisas. Então o balé foi uma história. Sim. Mas na época o balé, embaixo do balé tinha o judô, então eu fui para arte marcial, que era um menino buscando um pouquinho lado mais yang. Então fui para essa jornada da arte marcial por muitos anos, aí fui estudar naturologia, e aí o yoga desde pequeno nasceu, né, tava junto comigo, porque minha mãe é professora de dança indiana também, então na época tinham poucos professores de yoga no Brasil, e ela era a pessoa que também era convidada a fazer as apresentações de dança indiana, então eu mergulhei nesse universo, mas era um universo muito, na época, mais Hare Krishna, assim, então uma adolescente quer outras coisas, né? Com certeza. E aí eu fui navegando, né, arte marcial, esportes, e aí o surf também veio cedo na minha vida. E aí foi quando eu fui morar nos Estados Unidos que lá eu entendi que o yoga era muito maior, né? Naquela época já tinha isso, há 30 anos atrás quase. Lá já existiam vários outros métodos, né? No Brasil ainda não. Então aí ali ampliou minha cabeça que eu falei, opa, dá para mergulhar nesse mundo da espiritualidade, corpo, mente e espírito de outras formas. Tinha um treinamento para atletas, tinha o Deepak Chopra, né, em San Diego. Então ali a minha cabeça expandiu, e aí eu voltei para o Brasil para estudar naturologia, e aí comecei a estudar o yoga mais a fundo mesmo, e aí cair no Iyengar Yoga, porque era a história de poder juntar, poder trabalhar com qualquer pessoa em qualquer nível, principalmente nesse nível da saúde. Sim. E também entendendo que o Krishnamacharya, o pai da história do yoga, ele ensinava assim, vocês são, ou eu, ou X pessoa, acho que você precisa dançar, acho que você precisa fazer esse mantra, esses asanas. Então aquilo me encantou de entender quem era o ser humano, né, o que ele precisa, e aí poder dar essa ferramenta. Então acho que foi esse caminho que eu fui seguindo, e hoje juntando ainda mais a música e outros elementos que eu acho que tem ajudado muito os alunos. Né? Bárbara, então a gente entende que você realmente viveu uma união de arte a sua vida inteira. Acho que isso é bem legal de a gente colocar. E quando a gente sente essa união, você teve algumas pausas de intervalo entre uma e outra. E essas pausas, o que você acha que você observou mais na sua vida? No sentido, ali, quando você era 16 anos, você viu o yoga, hoje você vê ele diferente. O que essas pausas trazem para você? No seu sentido? Sim. Eu acho que tem muitas essas fases que a gente passa na vida, né? Quando a gente é criança, depois, acho que essa formação artística de criança, acho que hoje em dia, vendo pelos meus filhos, né? O quanto você dá o estímulo seja do esporte, né? Da dança, da música, enfim, do que ele desejar ali, né? No super, e mesmo aqueles que ele acha que ele não vai gostar, você dá o estímulo, né, corporal, porque aí você forma um corpo mais global, assim, acho que eu passei por isso, então isso me ajuda, qualquer atividade que eu vou, eu vejo que pelo menos tem um cacoete de movimento, né? Então acho que essas transições na vida foram bem marcantes para mim, assim, da criança para o pré-adolescente, para a adolescência. Então eu lembro que um marco com 18 anos, que foi quando eu estava em cima do mat, falei, não, esse é meu caminho. Depois teve a pausa que foi para mudar e ir para a Índia e largar tudo e fazer essa busca.
depois mudanças de cidades, né, que eu morei muito tempo no sul, depois para cá, Sim. Depois abrir uma escola e depois mergulhar no Iyengar Yoga, né, e aí a música, e hoje em dia esse trabalho do Caminho do Coração, Sim. e que eu lembro, e tudo isso nasceu, é até legal, você falou da dança, foi quando eu estava numa vivência musical, que era uma dança de fone na praia, na lua cheia, assim, e eram movimentos circulares de dança, e aquilo, eu tinha uma dor na lombar, que eu já tive um acidente surfando e tal, e a gente com muitos anos de prática também se machuca. E aquele movimento circular redondo, aquilo soltou o meu quadril, e ali eu falei, nossa, eu preciso resgatar um pouco esse lugar, né? Mesmo. Que é isso, tem uma frase indígena, que quando a gente começa a sentir triste ou adoecendo, fala, quando você parou de dançar? Quando você parou de cantar, né? E é super importante. E aquilo para mim foi bem marcante, foi quando eu resgatei essa dança, o movimento mais circular na minha vida e deu uma grande mudança, assim, e refinou a minha prática também de asana. Super legal. E aí você estava falando sobre o seu projeto novo, que é o Caminho do Coração. E eu acredito que tem, né, também essa união de tudo que você está sentindo, tudo que você vivenciou na sua vida. Conta pra gente um pouco sobre esse projeto do coração, já que a gente está entendendo, Caminho do Coração, né, mas também é um projeto do coração, enfim. Sim. Né, e acho que a gente está precisando tanto olhar para esse aspecto coração, emoção, sentimento. O que você pode contar aí pra gente sobre esse projeto? Maravilhoso. Eu acho que primeiro foi muito do que eu vivi, assim, foi um momento de vida muito difícil, assim, de sofrimento no coração, de tristezas e rompimentos, separações, todo mundo vive. E aquilo em algum lugar, e eu lembro também assim que eu acho que eu tive em algum lugar eu achava que quando a gente se sentia triste, ou a gente tinha que transformar esse sentimento em alegria logo, né? A gente tem que viver a tristeza. Exatamente, na pandemia foi muito claro quando eu entrei em contato com uma professora budista e que ela faz exatamente esse trabalho. Não, mergulha na tristeza e ali tem a chave para você se recuperar mesmo, né? Entender, né? O novo caminho, enfim. Super, super. E aí, vivendo aquele luto, aquela tristeza, eu fui numa jornada, numa busca, encontrei alguns professores que me ajudaram muito. Sim. E que eram uma jornada pelo chakra do coração, então de você, né, resgatar essa inteligência que o coração é o nosso grande cérebro, ele que tem as mensagens, né, mais... que a gente não escuta, que a gente não escuta diariamente. E que a gente fica usando essa mente analítica e que às vezes atrapalha a gente. Ela funciona para algumas coisas, para outras não. Então, basicamente, é um trabalho de resgatar essa inteligência que vem do coração, de você aprender a sentir, aprender a nomear o que você está sentindo, comunicar. E aí tem uma série de dinâmicas que tem alguns pilares, meditações, a prática de asana, que é toda a minha história com a Iyengar Yoga, e dinâmicas de conexão humana, onde a gente com o outro e se conecta pelo coração e trabalhar a energia, toques de cura, de presença. E nisso tem uma magia que acontece onde a gente vai descobrindo um monte de sentimentos que estão aqui guardados, que quando a gente consegue comunicar e compartilhar isso, a gente vê que a gente também está todo mundo no mesmo barco. É o mesmo barco, exatamente. E aí nesse reflexo a gente vai se transformando e aí tem várias dinâmicas de trabalho de breathwork, de meditações e trabalho musical também, que tem essa coisa do canto e da expressão. E aí isso foi me encantando, me transformou, e aí, né, eu tenho uma escola, dou muito curso. Transformando as pessoas agora também. As pessoas também. Estavam juntos, e aí eu falei, bom, vamos, né, vou compartilhar com vocês, e aí todo mundo começou também a sentir essa transformação, então tá bem bonito. E quando a gente pensa na sociedade que a gente está vivendo hoje, né, assim... Você como professor de yoga, né, com toda a filosofia, com todo o seu estudo, enfim, com toda a sua caminhada, né, não só do yoga, mas toda a sua caminhada, o que você sente que tá tão vazio nas pessoas? Por que você tá sentindo... Você consegue conectar com o seu projeto, no sentido as pessoas não estão conseguindo se conectar com o que elas estão ouvindo dentro do coração? Você acha que o vazio que tá rolando nas pessoas, ele vem porque a gente não tá conseguindo ouvir para dentro, a gente não tá olhando para dentro? O que você sente nesse sentido da sociedade? E óbvio, né, todos nós, né, a gente coloca a sociedade, mas incluindo nós também, super, né? O que você sente do que você está vendo na atualidade hoje nesse movimento? Eu acho que a gente está muito acelerado, né, então esse nome pausa é perfeito, né, porque a gente tem poucos momentos de pausa. É muita informação, que é maravilhoso, a gente está, essa interconexão é muito grande, e está vindo a inteligência artificial, assim, avassalador.
mas a gente está perdendo essa comunicação mais sutil, né, de sensibilidade, do silêncio, de estar na natureza. Então, desacelerar mesmo e fazer uma escuta. O tempo é o outro, né? A gente faz esse trabalho da pausa da música e a gente está falando do coração. É quase como se tem a batida do coração, mas aonde a gente tem que mergulhar é no intervalo, né? Na pausa. Né? Que a música tem isso. A música antes de começar tem o silêncio. Exato, depois e tem a pausa. Então, eu acho que essa aceleração é uma das nossas dificuldades, está fazendo o nosso sistema estar muito mais acelerado. Então, a gente ter esses respiros, que seja, né, uma prática de yoga, seja botar o pé no chão, ir para a natureza, fazer práticas, própria dança, movimento, canto, faz a gente poder desacelerar e mudar o ritmo interno. Esse trabalho de poder da música e com a né, poder do ritmo e com a música é de você realmente entender que é isso, a gente está aqui falando e na verdade a gente pode pausar, dar esse tempo, né? Mesmo na conversa, quando a gente silencia, às vezes é saudável, não é um desconforto, né? Então, mas atualmente as pessoas acham que é um desconforto, né? A gente ficar em silêncio, ou a gente tempo, só se olhar, né? Às vezes eu falo para as pessoas, gente, o olho fala muito mais do que o que você está querendo falar, né? Como é bom a gente aprender a dar essas pausas, né? Esses olhares para a vida. E eu gosto muito de dizer que a pausa é uma forma de a gente revisar a nossa vida. E eu acredito que o Caminho do Coração, o seu projeto, também é uma forma de revisar a vida, né? De a gente olhar e entender para onde que a gente está caminhando, quais são os caminhos que a gente precisa, às vezes, retornar, né? Olhar e seguir. E quando a gente pensa nesses momentos de ir para frente, de seguir, como é que você poderia dizer para as pessoas no sentido, olha para você, né? Destrava isso. O que você falaria para uma pessoa? Vamos por aí, né? A pessoa apareceu e você fala, tô vendo que ela precisa destravar, ela precisa abrir. O que você faria, ou falaria, enfim, ou olharia, sei lá. O que vem aí dentro de você? Depende bastante da pessoa, né? Porque a gente acaba, acho que primeiro entender de onde ela vem, qual a história dela, como é que é a rotina dela, mas eu acho que ela ter é quase como se você tem pedaços do dia que você faz, enfim, o trabalho, o seu lazer, sua atividade física, tem um pedaço que a gente chama no yoga, que é nosso sadhana, nossa prática, ou uma austeridade, inteligente que você cria, que é um momento do dia para você fazer essa pausa, silenciar, que seja uma meditação, seja um livro com uma filosofia que te preencha, seja uma conexão com a natureza, ou uma prática de yoga, ou uma atividade que te descomprima, né? Então, eu acho que você adicionar esse pedacinho, que pode ser meia hora, 1 hora, 2 horas no seu dia, que tem que ser sagrado seu, eu acho que isso já começa a abrir uma janela de sensibilidade que a gente está perdendo, porque é muita tecnologia. Então, alguma prática que você tenha, e ela não precisa ser só yoga, tem muitas práticas incríveis, mas que treine a sua sensibilidade e esse desacelerar esse outro ritmo. Isso é uma ótima dica para as pessoas pensarem sobre isso, né, de criar pausas no seu dia, e a gente conversa muito no seu Rapando Pausa, que você pode pausar 1 minuto, e aí eu até brinco com as pessoas, você já parou para respirar em 1 minuto? Aí lógico, eu falei, então tenta, comigo, aí vamos ver se você consegue, porque a gente consegue respirar por 1 minuto, né, a vida tá tão em movimento que a gente... E a pausa é movimento, mas é movimento com atenção, com consciência, com atenção plena, né? Com vivenciar aquilo que você está sentindo e trazendo para você. Né? Super, eu fico chocado quando eu olho aquele no celular, que é quanto tempo você ficou na tela. Aquilo para mim é É assustador. Eu coloco um tempo, mas ele sempre acaba antes. É normal. E aquilo se a gente tivesse um lugar para controlar o quanto desse tempo, em vez de você estar no celular, você está... olhando para dentro e cuidando de você, né? É um bom termômetro. Bom termômetro, adorei. É isso mesmo, a gente olhar e falar, putz, sei lá, passei 5 horas numa tela, né? Você tem filhos, eu também tenho, a gente sabe que é difícil. Não sei se seus filhos ficam na tela, mas o meu fica. E aí essa, né, discussão e conversa de
pensa como que você tá usando o seu cérebro naquele momento, Super. né? Porque não é uma pausa, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas tá assistindo desenho, é uma pausa. Não, não é uma Não, pausa, né? Você tá tirando a elasticidade do seu cérebro naquele momento, né? Super. Você tá perdendo o movimento. E eles falam, não, tô entediado. Eu falo, não fica entediado. Esse é o, né? Essa é a palavra do meu filho atual também. Eu tô entediado, mãe. Vamos viver o entediado. Eu falo, mas é muito legal, né? A gente tem a mesma idade, né? Sim, Próximo, enfim. sim. E a gente vivia entediado, né? Quantas vezes na nossa vida, sei lá, você ficou sentada no sofá sem fazer nada. Super. Né? Na casa da avó. Na casa da avó, todos os adultos conversando, e você tava lá, gente. Mas isso fazia parte até de a gente aprender, né? Super. O desenho tinha propaganda, lembra? Tinha que esperar pra voltar. Só vinha no outro dia. Não era? Hoje em dia. Vai ganhando uma resiliência bem maior, a gente tinha, né? Que eu acho que essa geração tá sofrendo um pouco desse tempo, das coisas. E acho que a gente ainda não tem o reflexo disso para frente. Não, ainda vamos ver, né? Acho que vai ser um processo que a gente vai estar ali olhando, mas a gente quer que as pessoas incluam e unam as artes para ajudar esse processo. Sim, né? sim. Então, poxa, tudo bem, eu quero ficar lá jogando meu videogame, mas depois tem que andar de skate, ou ir de bicicleta, ou fazer yoga, ou dançar, o que for, né, juntando ali, trazendo essa energia. Né? Lembrei de uma história, um professor veio dar uma aula aqui uma vez, ele falou que tem um retiro, eu não lembro o lugar, mas que várias vezes no dia tocam um sino, que é o sino onde todo mundo para o que está fazendo e fica um minuto para trazer a presença, tipo a gente está aqui falando. Um minuto, aqui, estamos na presença, fazendo essa conversa. Demais. Ok, agora vamos. Então, que era um jeito de todo mundo tá lavando a louça, tá fazendo o jardim, para. E aí você vai criando essa... Sim. E eu tento fazer isso com o celular, por exemplo. Opa, aí você deixa e fala, não, agora nada, né? Então, e você vê como é difícil. Super difícil. E é o que eu falo, a gente não pode também sair do mundo, né? Porque o mundo tá acontecendo e é muito legal. Mas é esse equilíbrio de compreender até onde eu posso ir, né? E é muito difícil hoje a gente usar, né? E por isso que eu acho que o seu trabalho do coração é tão importante, porque se eu não tô numa emoção boa, essa tela, ela me consome, ela me come, né? Eu perco a minha própria identidade ali, né? As pessoas vão mergulhando numa energia que elas se perdem do que ali pode ser bom ou pode ser ruim. E esse equilíbrio entre o que é esse ambiente de cultivar a paz e o que é também ter o ativismo, né? Porque a gente também não pode se alienar. Exato. E tem que estar né, também combater as coisas que têm que ser transformadas, mas também ter esses... Não pode ficar o dia inteiro recebendo essa informação da guerra, da morte e tal. Mas desesperador também. Você fica o dia inteiro, a gente desalinha, né? Eu acredito e sinto que a gente desalinha. E aí, pensando nesse processo de desalinhamento, eu queria que você falasse um pouco sobre a Iyengar, que eu amo bastante, assim, no sentido... Né? Não sou professora de Iyengar, mas amo, já fui praticante por muito tempo, até para me ajudar no meu processo da minha coluna. Quando a gente pensa, o Iyengar é pausa, né? As pessoas não fazem, permanecem. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa permanência, né? Como o Iyengar já tinha talvez esse entendimento que a gente ia precisar ter muito pé na terra, né? Pé no chão. Você pode contar um pouquinho sobre essa parte? Olha, eu acho que tem vários braços a Iyengar Yoga, mas um braço é a permanência de você ganhar essa estabilidade no asa, e isso te dá esse grounding mesmo, esse aterramento, né, que é esse pé no chão, que é a base, a gente começar em posturas em pé, postura da montanha, ganhar estabilidade, e a pausa é muito porque para dar esse tempo, né, a permanência para dar esse tempo de você mover a inteligência no corpo, então que às vezes a gente até vai para o movimento depois, mas quando você para, você consegue mover a inteligência nos pés, nas pernas, nas costas, você fluir com a consciência em várias partes, e pensando em camadas sempre do denso ao sutil, então precisa desse tempo para que você perceba o osso, para depois você perceber o músculo, a pele e níveis mais profundos, os órgãos, a respiração, o corpo sutil, né? Então esse é o pilar para também ter esse tempo de aprendizado, porque parado você consegue entender qual o alinhamento que você tem que fazer para fazer menos força e com maior efetividade, né?
Então é uma das grandes, é um dos braços que... Eu deixo dica aqui, né, quem quiser entrar no estúdio deles, estúdio São SP, Iyengar, eles dão aula de Iyengar, além também do Caminho do Coração, e eu acho que é muito válido as pessoas, pelo menos, experimentarem uma vez na vida essa prática. Sim, com certeza. O Iyengar foi o que me deu base, no sentido de eu dar continuidade ao que eu queria, né, e não só como professora de yoga, mas como dança, né? A gente ganha esse entendimento de onde se colocar, principalmente giro, você precisa ter, né? Então eu digo que é bem legal, procurem, né? A gente vai deixar depois, enfim, tudo anotadinho aqui, o Instagram do estúdio, do Sun, e acho que vale super vocês pesquisarem, principalmente para quem está se sentindo agora nesse momento em extrema agitação, em extrema ansiedade. Pôr os pés no chão, aterrar, vai ajudando a gente a retomar e revisar a vida através de uma pausa dentro da prática. Super, vai ajudando bastante esse caminho, né, para a gente ir melhorando. E agora falando um pouquinho sobre outras artes de você, né, a parte da música, a parte do surf, que eu acho que é legal a gente sempre comentar o quanto o ritmo da natureza é a prática de yoga, né? Porque às vezes a gente pensa que yoga é só aqui no nosso tapetinho, né, de yoga, mas o yoga tá ali, em todos os instantes da nossa vida. Como é para você ir surfar? Como que você olha o surf dentro da visão ali do yoga, vamos dizer assim? Sim. O que é o surf ali, né? O surf, ele é um esporte que não tem como você não estar conectado com a natureza, sim, porque envolve, né, o mar, a maré, o vento, a ondulação. Normalmente ao amanhecer, sim, a melhor hora, porque tem, sim, menos vento, menos gente. Então você fica muito conectado a esse ciclo, sim, né, do dia, né, que no Ayurveda, né, o Dinacharya, se acordar entre 4 e 6 tem uma energia, né, o sol está nascendo, então tem uma energia mais pura, o prana está ali. Tem essa leitura, um respeito, a conexão com o oceano, os mar, né, e você poder entender os seus limites, né, os desafios. Você fluir, né? Você tem que surfar e andar sobre as águas, fluir junto numa onda que está em movimento. Sim. Então tem muitas conexões com espiritualidade, né? Então acho que isso também... E com as emoções, com né? as emoções, super, porque estamos na água. Exatamente, você está surfando, você está ali, enfim, conectando seu corpo, sim, com o que é dentro dele, que é a água, né? A gente super. Totalmente água, então... Você tem que ter mobilidade e estabilidade, porque você tem que estar estável, senão você cai, mas fluindo ao mesmo tempo. Então é muito lindo isso. E eu sou suspeito. Eu até recentemente tenho levado os alunos para surfarem, tem alunos que começaram a surfar, porque a experiência em si é muito rica. Sim. E a conexão entre o yoga e o surf é muito... a filosofia ela é muito parecida, sim, né? Porque tudo se une, né? Sim, que é o que a gente fala. Eu quero muito, através desse projeto, as pessoas entenderem que nada está desconectado. Então... A pessoa que pratica yoga, ela tem que entender que ela está conectada, de repente, dentro do mar, ou dentro de um museu, ou no meio da Paulista com um trânsito louco, né? É que poucas pessoas sabem, mas a Índia é uma loucura. Sim. E aí as pessoas acham que quando você vai pra Índia, é silêncio. Eu falo, não, Ásia, em nenhum momento no lugar da Ásia é silêncio. Acho que o único lugar silencioso que eu fui na minha vida na Ásia foi no Butão, que é um pouco mais silencioso. Porque tem poucas pessoas, mas só isso. Mas de resto, é muito movimento, né? É muito vritis, é muito movimentos mentais. E é legal a gente unir, as pessoas entenderem, você pode estar no caos, você pode trazer, né, essa paz pra dentro, se seu coração tá bom. Super, não, eu lembrei dessa história, porque a primeira vez que eu fui pra Índia, falei, vou dar uma volta a pé, e aí falei, nossa, tô na Índia agora, que e legal. tal, e aí passou um carro e quase me atropelou. Aí eu falei, não, pera, agora eu entendi, aí na hora deu um clique, porque eu falei, pô, na verdade é isso, mas é alerta o tempo inteiro, não um relaxado voando, né? Sim. E então a gente entender que realmente... Né, tá tudo ligado, né? Não tem nada separado, né? Sim. Então quando você tá no mar, você tá ali trazendo toda a sua bagagem, seja de professor de yoga, seja também no seu caminho do coração, tudo que você viveu, né? Como a gente vai unindo. E essa parte da música, que você... De onde veio? Veio ali da história da sua mãe? Ou o que você acha, de onde veio essa outra união que você tem aí? Olha, eu acho que provavelmente veio dali, porque né, as aulas de balé são todas tocadas com piano, então provavelmente talvez
veio dali. Meu pai sempre gostou muito de rock and roll, então sempre em casa essa coisa, né? O hobby dele era ver shows pelo mundo e tal, então ele viu todos. Que a gente gostaria de ter visto. Todos esses, exatamente. Maravilhosos. E eu acho que quando eu entrei no yoga já tinha essa coisa com os mantras e eu acho que eu tinha uma naturalidade no cantar, assim, era uma coisa que que vinha, essa coisa do Bhakti Yoga de devoção, acho que era uma coisa que eu sempre, minha avó era muito católica, então eu sempre tive essa coisa da devoção em casa, gostava, mas, né, enfim, garoto e tal, e aí quando eu entrei no yoga e descobri que tinha os kirtans ou os mantras, aquilo também me enlouqueceu, eu cantava sem instrumento, não tocava nada natural. E aí quando eu descobri que... aí lembrei. Aí eu fiz um grupo na faculdade de canto de mantra e filosofia. E eu tocava tambor, assim, né? Porque eu fiz capoeira há muitos anos também, então eu tocava, né, berimbau, atabaque. E aí eu tinha um amigo que tocava o violão e ele faltou um dia. E eu tocava o tambor. E eu falei, não, preciso ter um instrumento que eu faça. Preciso dar uma melhorada se ninguém aqui. Vier, eu tenho que saber, exato. E aí foi quando eu fui estudar violão, e aí foi quando nasceu essa história de cantar mantra e mantra. Então já tive um grupo musical por muitos anos, e sempre fazendo uma mistura de estilos, assim, porque sempre gostei de, né, eu cresci eu tinha um amigo no colégio que era filho do Jorge Benjor, então samba rock era uma coisa muito... Que acontecia. Então, desde que eu comecei a tocar os mantras, eu sempre pus um pouco de groove, assim, e tinha uma coisa brasileira junto. Então, é uma coisa que me nutre, assim, que faz parte do meu trabalho. Minhas aulas sempre têm trabalho com música, começo e fim. E hoje em dia com o trabalho do coração, e a gente faz trabalho de rodas circulares, que é dança e improvisação de música, de canto, e com o mantra. Então você vê as pessoas despertando a musicalidade, o ritmo corporal, e o quanto isso vai transformando do ritmo interno pelo coração, pelo ritmo, tudo no corpo é um ritmo, né? Um fluxo. Então a gente entra nesse fluxo a partir da música, que é uma coisa muito ancestral, muito tribal. A gente fazia isso, né, na nossa origem indígena. Então um resgate, assim, e junto Índia, junto os mantras, que tem um efeito, já tem uma força nesse campo sobrenatural, né? Sutil. Então a gente tem feito muito isso também, e que também tem essa coisa de quando você encontrar a sua voz, o seu tom, qualquer pessoa faz música, qualquer pessoa pode cantar, então quando você desperta isso na pessoa, é muito lindo, e melhora a comunicação também, né? Porque a gente anda engasgando tanta coisa na vida, né, e acredito que no momento que a pessoa solta a voz dela, ela começa também a soltar, né, o que eu tô guardando tanto, o que eu não tô conseguindo digerir mais dentro de mim, né? Eu falo que as pessoas esquecem que, é só mais uma mágoa, é só mais uma tristeza, é só mais uma raiva. Só que é uma somação ali de coisas dentro de você que vai explodir uma hora, né? E a música é um caminho para soltar, né? Você cantar, e eu falo, se você de repente não quer cantar mantras, enfim, canta seu rock and roll dentro do carro, sei lá, no banheiro, no banho, na casa, porque a voz, né, quando você solta a sua voz e você tem a sua conexão com a sua voz, você liberta o seu corpo, né? Eu amo cantar sozinha, porque minha voz é minha voz, então eu canto ali, amo cantar, e eu amo cantar minhas músicas flamencas, enfim, eu curo, porque é isso, você se cura, né? Um dia que você tá triste, você começa a cantar, muda a vida. Total, não, né? E porque tudo é vibração, é frequência, né? A gente tá no... Então, quando você atinge essas frequências que parece que a gente às vezes não entende, que você é quase como se a frequência tá baixa, você eleva a frequência e se equilibra na frequência do universo, a gente chama, né? Isso é muito bom, né? É muito lindo. E para as crianças hoje em dia, o que você acha que a gente podia fazer para elas vibrarem de uma forma diferente? Nossa, acho que elas precisam brincar fora brincar fora da tela mais, né? Que eu acho que sim, eu passo isso com meus filhos, mas acho que às vezes é isso, a gente também tem que pôr, é um mal necessário para alguns momentos, mas conseguir fazer esses intervalos, né, de poder brincar mais na natureza, fazer aqueles jogos que a gente fazia, de brincar na rua É muito gostoso, né? E comunidade, né, assim, antes a gente saía, brincava na rua, se unia, né? Tem muita gente indo para condomínios, porque aí tem o senso de comunidade, a gente
tá mais junto, porque a gente também tá cada um na sua casa, ou cada um no seu apartamento, e pouca criança brincando junto, né? Então resgatar esses sensos de comunidade, de estar junto. Eu acho que depois da pandemia deu as pessoas eram afastadas, né, de si próprias e dos outros também, né? Eu acho que teve eu não sei se eu quero isso, a gente deu uma desconectada, eu acho que, né? E que era para ser totalmente ao contrário, né? Sim. A loucura da pandemia veio para a gente olhar e falar, vamos se abraçar, né? Vamos olhar para esse mundo de uma forma mais unida mesmo. E eu acho que tanto a criança brincar, e aí eu até falo, sei lá, para os adultos também brincar um pouco com a vida, né? Eu acho que a gente está perdendo um pouco essa coisa do rir gostoso, sabe? Ligar para um amigo e dar risada. As pessoas não se ligam mais, né? Sim, é tudo né? E ok, eu falo, pô, é tão gostoso, né? A gente dá uma boa gargalhada. Eu acho que no final do meu dia, quando eu dou uma gargalhada, eu falo, ai, pronto, já ganhei meu dia, né? Minha vida. E acho que a gente precisa um pouco mais olhar o difícil como leveza, que é difícil também, né? Porque se seu coração tá muito amargo, gente, venham fazer o curso dele, porque vai ajudar muito, gente. Então é isso, né? Deixar o nosso coração um pouco mais leve pra gente curtir um pouco, mesmo quando tudo tá difícil. Né? Porque não tá fácil pra ninguém, né? A gente sabe que tá tudo muito descontrolado, tá rolando muitos problemas mentais, né? A gente tá vendo as pessoas tendo muitas depressões e muitas questões mentais. E então eu acho que a gente precisa começar a curar mesmo pra dentro, né? Porque pra fora já tá muito aberto e pra dentro tá vazio, né? Cadê ali aquela vibração ali pra dentro? A minha professora chama de empenho alegre, que você você busca esse coração desperto, mas é um empenho, você tem que ir, mas um empenho alegre, e não leve uma vida muito a sério, porque as coisas são, né, impermanentes. Você nem sabe se você vai estar amanhã aqui, né? A gente nem sabe o que vai acontecer com a gente. Então, como é bom a gente poder rir, conversar, né? Trazer para as pessoas um olhar novo de união. Então a gente quer muito unir as pessoas, tanto o meu projeto quanto o projeto do Sam. Então assim, eu quero muito que todos entendam o como é importante a gente unir as artes, unir os nossos corações, a gente ir modificando as nossas mentes, que muitas vezes trazem tantos pensamentos negativos, né? A gente vai se contaminando pelo aquele eu não posso, eu não consigo, eu não vou fazer. E todo mundo pode praticar yoga, seja o Iyengar, seja o processo ali do coração, seja a pausa do Soham, que é um pouco mais pausado. Então, a gente consegue, é só ir buscar, né? E você precisa estar em grupo, né? Porque o grupo te ajuda a você... Muitas vezes você está sofrendo, aí você está junto de pessoas, você vê que está todo mundo sofrendo em algum nível, e o sofrimento espelha, e o seu pede força, porque você vê que tem gente sofrendo mais, e aí você está junto, você comunica o que e aquilo vai perdendo força, a gente se apoia. Então criar lugares de comunidade que você possa estar junto, numa sala de yoga praticando, já tem isso, seja em projetos de grupo, retiros, e trabalhos e o que vier, né, de união mesmo, dançar, encontrar grupos de dança. É muito divertido, inclusive, né? É sempre bom estar ali, né, na vibração da dança, enfim, na vibração do yoga. E eu acho que a gente quer deixar aqui, né, para vocês todos, esse recado de se unir. Eu acho que a prática de yoga, ela é além do tapetinho, e eu repito isso todos os dias para minhas alunas, que a gente precisa entender que não é só aqui que a gente tem que fazer o trabalho do yoga, a gente tem que fazer para fora, na rua, com pessoas que você não conhece. Eu falo, gente, sorriam para quem passou na rua com você, dá bom dia, né? Vai espalhando essa vibração, né? E não é, vibração de amor. Não, é vibração de verdade. Por que eu preciso estar tão amargo com as pessoas, né, ao meu lado? Por que eu não posso cumprimentar, mandar um pouquinho do meu coração ali para ela, trazer energia boa para outra, né? Eu acho que isso traz tanta mudança no nosso dia. Não sei se você sente isso, mas eu super sinto isso. Super, não. O caminho, eu ia falar que o caminho do coração é isso. Exato. Você tá mais inteiro em você, elevando esse amor, essa bondade, a gente chama de bondade amorosa, né? Isso transbordar e você ir para o outro, porque às vezes o outro pode até tá numa perspectiva mais agressiva, mas se você vai além, ele tá assim porque tem uma outra cadeia atrás dele que fez ele tá assim, e aí a gente vai quebrando essas frequências, né? É muito gostoso, né? É muito bom.
Então, gente, é isso. Quero super agradecer mais uma vez por você, pelo Obrigado. seu tempo, né, pela nossa conversa, pela nossa pausa juntos, que foi maravilhoso. Então, assim, de novo, a gente vai deixar aqui informações sobre o curso e o projeto do Sun, e a gente quer unir as pessoas, trazer muita vibração, que a gente consiga cada vez mais ter essa pausa, ter esse silêncio dentro da gente, reconhecer que a gente pode revisar a vida todos os instantes e começar tudo de novo, que é muito bom. Obrigado. Obrigada a você. Amém.